Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Essa é a nossa 14ª aula do CAUNI, uma aula que vai tratar de nemateumintos, moluscos e anelídeos. Nós vamos fazer uma revisão e aprofundar alguns pontos nesses grupos. Essa aula foi desenvolvida pela equipe de Biologia do 2º ano do Colégio Militar de Brasília. Eu sou a professora Sheila e vou trabalhar com vocês hoje. Nemateumintos ou nematódios, para diferenciar dos plateumintos, que são vermes que têm o corpo achatado dorso-ventralmente, esses aqui são cilíndricos ou arredondados e eumintos vermes. Quero chamar a atenção de vocês novamente que verme não é uma classificação taxonômica. Então, um animal de corpo fino, comprido, de corpo mole, ele é classificado como verme. Então, anelídeos seriam vermes, plateumintos seriam vermes, nematódios seriam vermes. Um tamanho muito variado. Então, eu tenho de 200 micrômetros, por exemplo, se eu pego uma pá de areia da praia ou mesmo de um solo aqui variado do local, eu posso encontrar uma quantidade enorme de nemateumintos nessa porção de substrato. Embora eu não veja, porque olha aqui o tamanho muito pequeno, mas eles estão presentes. Muitos estão presentes associados a animais e vegetais. E eu chego até um aqui de 9 metros de comprimento. Normalmente o aluno se espanta, fala, 9 metros, professora, onde tem esse indivíduo de 9 metros? Parasitas de baleia, tá? Então vejam que eu tenho um tamanho muito variado, mas a grosso modo, eles são cilíndricos e afilados nas extremidades. Então, eu vou ter aqui, ó, se a gente olhar a pontinha, a extremidade, ela é afilada. Nem sempre as duas são afiladas. Eu posso ter, ó, aqui, essa aqui não é tão afilada aqui e aqui mais afilada, tá? Então, pode ter afilado apenas uma extremidade. Por que isso? Muitos desses animais se enterram no substrato. Pode ser o solo, pode ser o corpo de outro ser, porque eu tenho muitos que são de vida livre, marinhos, dulcícolas ou terrestres, mas eu tenho parasitas de animais e vegetais. Então, vejam, para um ser desse entrar no corpo de um animal de vegetal, se ele tem a extremidade afilada, facilita muito. Para se enterrar no substrato, quer seja em fundo de mar, quer seja de água doce, quer seja mesmo na terra úmida, ele precisa de uma extremidade afilada, facilita a ele entrar. Ele é triblástico, então tem ectoderme, mesoderme e endoderme. Simetria bilateral, eu tenho um plano de corte que separa esse animal em duas partes iguais. Pseudocelomado. Este nome pseudocelomado é um nome ruim, tá? Porque celoma é uma cavidade corporal inteiramente forrada de mesoderme. E pseudo é falso. Então, como é que eu tenho uma cavidade falsa? Na verdade, estudos mais modernos já mostraram que isso aí, na verdade, é um blastoceloma. Então, vamos lembrar lá do embrião, né? Aonde eu tenho a formação do ser vivo. O que vai acontecer com esse nematóide? Ele vai formar uma cavidade. Essa cavidade, ela, por um lado, ela vai ser forrada por mesoderme, mas pelo outro, não. Então, eu não vou ter uma cavidade completamente forrada por mesoderme. Como ela não é completamente forrada por mesoderme, recebeu esse nome de pseudocelomado. Esses animais têm uma cutícula resistente. Essa cutícula é colágena, é flexível e eles sofrem equidise, ou seja, conforme eles vão crescendo, eles mudam essa cutícula aqui exterior. Essa cutícula é resistente e ela é importante principalmente nos parasitas que vão passar por um trato digestório de animais e nesse trato digestório provavelmente vão entrar em contato com substâncias ácidas, com substâncias digestivas. E essa cutícula resistente confere então uma proteção a esses animais. Mas mesmo para os de vida livre, marinhos, dulcícolas ou terrestres, essa cutícula resistente garante então uma proteção do corpo desse animal contra danos mecânicos, contra parasitas, auxilia na movimentação desse animal, a gente já vai ver isso aqui. E é importante lembrar que para o crescimento ele troca essa cutícula, vai fazendo várias mudas periódicas. Essas mudas acontecem quando ele está na fase larval que ele está crescendo, quando adulto ele não muda mais. Esses animais têm muita importância econômica e médica. Então, vejam, se eles são parasitas de animais e vegetais, eles às vezes causam prejuízo.
quer seja no meu rebanho, quer seja nas plantas que eu estou cultivando. Muitos podem causar uma menor frutificação ou uma menor produção daquela matéria que eu quero produzir, quer seja animal, quer seja vegetal. Médica, porque muitos são parasitas humanos. Então, eu não vou ficar recapitulando aqui com vocês, mas vocês lembram da lombriga, lembram do amarelão, né? A filária, verme geográfico, todos esses são nematóides e estão ligados ao ser humano. Existe mais ou menos 25 mil espécies de nematóides e a gente tem estimativas de mais ou menos 1 milhão de nematóides. Então, eu encontro nematóides em praticamente tudo quanto é lugar e como eles podem ser muito pequenininhos, às vezes em quantidades enormes, tá? Não tem um sistema circulatório e respiratório. Então, essa cavidade celômica, onde eu vou tendo líquido passando por ali, passando pelo meio do tecido, esse líquido vai servir como circulatório, levando nutrientes, e como respiratório, levando oxigênio para as diferentes partes do corpo. Então, aqui, ó, eu tenho uma vista mais ou menos do corpo desses animais. Eles têm sistema digestório completo, com boca, esôfago, estômago, intestino e ânus, por onde saem as fezes, tá? Existe, em muitos casos, diferença entre machos e fêmeas. Então, o macho, ele tem um aparelho reprodutor diferente e normalmente ele tem um tamanho menor. Às vezes, olhando para ele, eu vejo que ele tem uma extremidade, corpo diferente da fêmea, e aí eu verifico, então, esse dimorfismo sexual. Aqui mostrando o desenvolvimento, então, do ovo, eu tenho a formação de larvas e vejam que ocorre mudas. Essas mudas vão permitir esse crescimento aqui em escada semelhante ao que nós veremos em artrópode. Quando o animal está adulto, ele não muda mais. Veja aqui, ó. O macho, ele tem o final do corpo com essa amplitude aqui, nem todas as espécies, algumas, onde eu tenho um estilete peniano, ele vai segurar a fêmea e vai poder colocar os espermatozoides, ocorrendo então fecundação interna. E a fêmea tem as extremidades assim, sem essa expansão aqui. Bom, esses animais, eles se locomovem por movimentos chamados movimentos coleantes, como se fosse em vírgula, como se fosse em chicote, tá? Então, veja, o esqueleto hidrostático, então eu vou ter o líquido que preenche ele aqui, ele é jogado para um lado do corpo e para o outro, e a musculatura longitudinal vai jogar este líquido contra a parede oposta e a cutícula. Isso vai fazer com que ele tenha esse movimento aqui em vírgulas, tá? Como se fosse um chicote, que é chamado de movimentos coleantes. Esses movimentos, eles são muito efetivos quando o animal está dentro de um substrato, então está num terreno, está no corpo de um outro ser, de um animal ou de um vegetal. Agora, se eu pegar esse animal e botar numa placa, por exemplo, numa placa de Petri, num vidro, ele fica se contorcendo, se debatendo sem chegar a lugar nenhum, tá? Esse fluido aqui interno dele é o fluido da blastocele e ele que tem a função respiratória e circulatória. Então, vai banhar esse animal e vai levar para ele, então, os nutrientes e o oxigênio e depois vai transportar o gás carbônico, tá? Tubo digestório completo, a digestão inicia extracelular e termina intracelular. Então, inicialmente, eu tenho uma digestão pelo tubo digestório, as fezes saem pelo ânus, mas depois, quando eu tenho uma absorção e este fluido transporta os nutrientes pelo corpo desse animal, eu vou ter células que vão fazer, então, uma digestão intracelular. Ok? Vou botar aqui para vocês um gifzinho que vai mostrar esses movimentos coleantes. Veja que esse animal está sob um substrato meio gelatinoso e aí conforme se toca nele, ele volta nesse movimento de vírgula, tá? De chicote. Aqui novamente, ó, tá? Aqui como ele não está no substrato, ele está num ambiente meio aquoso, veja que ele se debate, mas ele não sai, ele não vai para lugar nenhum, fica apenas se debatendo por aqui. Internamente, então, se eu pegar um nematóide e fizer um corte nele, o que que eu vou ver? Eu vou ter regiões aqui, aqui, aqui e aqui, aonde eu vou ter nervos conduzindo, tá? Aqui eu vou ter o nervo dorsal, onde eu vou ter mais uma função motora. Aqui o ventral, que ele tem uma função sensório-motora, e aqui lateralmente eu tenho mais uma função sensorial.
Aqui eu tenho músculos que estão inseridos na parede e que vão permitir aqueles movimentos coleantes. Aqui eu vou ter uma cavidade forrada por mesoderme, mas aqui eu tenho tubo digestório, então não tenho não tem a mesoderme aqui, por isso que eu não digo que ele tem um celoma total, ele é um pseudocelomato, ok? Mostrando o dimorfismo de machos e fêmeas, vejam, normalmente o macho ele é menor do que a fêmea, aqui em Ascaris, tá? Aqui a gente tem outros tipos, né, Necator americanos, e chama a atenção que o macho normalmente ele tem essa extremidade recurvada aqui. Essa extremidade recurvada serve para abraçar a fêmea durante a cópula, e aí com as espículas penianas ele abre o gonoporo feminino e aí ele coloca então ali os seus espermatozoides, fazendo então a fecundação interna. Moluscos. Moluscos são animais que têm o corpo mole. Então, do latim, moluscos significa mole, e no caso do grego, malakos, de malacologia, que é o estudo dos moluscos, também significa mole. Mas, simplesmente corpo mole, vários animais têm corpo mole. Plateumintos têm corpo mole, anelídeos têm corpo mole, nematóides têm corpo mole, né? Então, este nome ficou meio genérico, mas se a gente pensar em molusco, corpo mole, provavelmente todo mundo já tem a ideia desses bichos aqui. Ele é o segundo maior filo em espécies conhecidas, então eu tenho aproximadamente 100 mil espécies catalogadas. Há estimativas de em torno de 200 mil espécies e eu tenho, olha que interessante, 70 mil fósseis. Professora, um animal de corpo mole deixa tanto fóssil? Deixa, porque a maioria tem uma concha. Essa concha pode ser essa aqui espiralada, pode ser em duas válvulas, pode ser de formas diferentes. Eu tenho outras fotos para mostrar para vocês aí, tá? E embora o corpo mole desse animal se desfaça com a morte dele, mas a concha permanece e é fossilizada, tá certinho? Existem aqueles cuja concha é reduzida, eu vou mostrar para vocês isso, e existem aqueles que a concha de fato é inexistente. Então, acredita-se que a concha tenha reduzido e tenha, então, desaparecido ao longo do período evolutivo. Tem uma plasticidade de corpo enorme, então olha aqui, ó. Lulas tem essas abas aqui laterais que vão fazer com que ela nade ativamente, então ela tem uma natação ativa pela coluna de água. Esses aqui tem a concha espiralada, esses aqui eu não observo concha, mas olha as cores variadas, olha essas estruturas aqui sensitórias, tá? Aqui eu tenho duas valvas, então veja que eu tenho uma variedade de formas, de tipos, de cores enormes entre moluscos. E tamanho. Existem aqueles pititicos, menores do que 1 milímetro, até a lula colossal, famosa lula colossal, que vai de 12 a 14 metros aproximadamente, tá? A maioria é marinho. Eu tenho muitos indivíduos que são marinhos. Mas existem indivíduos de água doce e existem os terrestres. Então, os gastrópodes, já vou explicar para vocês, eles conseguiram conquistar o ambiente terrestre. Esses animais, eles são triblásticos, então eles têm ectoderme, endoderme e mesoderme. Tem assimetria bilateral, quando eu tenho um plano de corte que separa esse animal em duas metades iguais. O celoma é reduzido, mas ele existe. Então, eu tenho uma cavidade celomática aqui. E tem o tubo digestivo completo. Então, esse animal tem boca, estômago, esôfago, ânus, tá? Por onde saem as fezes. Ele tem uma importância econômica muito grande, principalmente na alimentação, na fabricação de joalherias, pragas e hospedeiros intermediários. Então, vamos ver isso aqui. Provavelmente todos já comeram lula, polvo, mexilhão, vieira, todos esses são exemplos de moluscos, né? Provavelmente todos já viram pérolas, madrepérolas, então isso aí nós temos a joalheria agindo aqui. Pragas, muitas lesmas, muitos caracóis, às vezes atacam plantações, consomem plantas e diminuem a produtividade. Agora, é interessante que eles são hospedeiros intermediários tanto de patógenos de pragas quanto de patógenos de seres humanos. Então, vejam, quando eles são hospedeiros de patógenos de pragas, eles acabam protegendo, então, a plantação, porque eles estão levando lá um patógeno que vai pegar uma praga. Mas eles são também hospedeiros intermediários de algumas doenças humanas. Nós vimos, então, a esquistossomose, por exemplo. Aqui
Aqui nós temos o molusco primitivo ancestral hipotético. Muitas teorias e muito estudo do molusco é feito em cima desse molusco primitivo ancestral hipotético. Vejam, hipotético porque ele é criado com base o quê? Lembra que eu falei nas conchas que são fossilizadas e que ficam resistentes com o tempo? Então, pegando essas conchas fósseis e pegando o molusco que eu tenho hoje, comparando o plano de corpo com o que eu tinha naquela concha fossilizada, eu consegui bolar mais ou menos como é que seria um ancestral desse meu molusco. E aí eu consigo estudar basicamente as partes dele. Quero chamar a atenção de vocês aqui o seguinte. Então, eu tenho boca, vejam, eu tenho um estômago, tenho intestino e tenho o ânus. Então, esse animal tem tubo digestório completo. Percebe? Ele tem olhos e em muitos casos eu tenho animais que têm olhos muito grandes e em muitos animais eu tenho olhos muito bem formados, com estruturas bem formadas, tá? Esse animal, ele me chama a atenção aqui a presença da concha, que a maioria tem, mas vamos lembrar que nem todos têm essa concha. E essa concha, ela é feita pelo quê? Um tecido que recobre este animal e que eu chamo de manto. Quando eu estou na aula presencial, eu brinco com os alunos que quem está estudando os moluscos é uma pessoa que não tem muita criatividade. Então, veja, a região cefalizada, onde eu tenho olho, onde eu tenho boca, essa pessoa chamou de cabeça. Essa parte aqui, rastejadora muscular, que serve para a locomoção do meu molusco, essa pessoa chamou de pé. E essa massa aqui, onde ficam as vísceras, eu chamo de massa visceral. O que cobre este animal é um tecido chamado manto. E esse manto tem uma abertura aqui, uma cavidade, que é chamada de cavidade do manto. Então, veja, não tem muito problema em gravar o nome das partes deste animal, tá? Geralmente eles têm uma cabeça bem formada, eu consigo distinguir a cabeça facilmente, mas nem todos, tá? Existem alguns grupos que não têm essa cabeça bem formadinha. Bom, então vamos à estrutura corporal dos moluscos. Eu tenho aqui o pé. O pé, ele sofre muitas modificações em diferentes grupos de molusco. Então, aqui, por exemplo, nesses meus gastrópodes, esse aqui terrestre, esse aqui marinho, eu tenho essa superfície muscular que serve para a locomoção dele. Então, essa estrutura aqui é o pé. No caso dos bivalvas, que tem duas valvas, o pé, ele tem esse formato aqui, parece um cone, porque normalmente esse animal se enterra, então este pé aqui na forma de cone facilita ele a cavar e se enterrar, tá? E nesses animais que têm tentáculos, o pé se modificou e formou esses tentáculos. Não só formou esses tentáculos que auxiliam o animal, às vezes, a capturar um alimento, às vezes auxiliam a fugir de um predador, mas ele tem aqui dentro um sifão que joga a água, que foi modificado também desse pé, e esse sifão auxilia na movimentação ativa desse animal. Tá? A cabeça também é diferente, dependendo do tipo de animal. Eu tenho aqui, ó, eu não verifico muito bem essa cabeça aqui, mas se vocês olharem com muito cuidado, dá para ver uma boquinha aqui, tá? Esse animal aqui, ele é chamado de monoplacófora, placófaro é a placa da concha, então ele tem uma concha só, por isso monoplacófora. Esse aqui, ó, eu não consigo ver direito a cabeça, mas se eu perceber aqui, ó, eu tenho uma boquinha aqui, tá? Esse aqui é um chamado poliplacófora, então poli, muitas, placófora vem dessas placas, que são as conchas. Depois eu vou ter uma vista dele dorsal para vocês verem isso aqui, tá? Mas observem esses aqui, facilmente eu sei onde está a cabeça, né? Ó, o cefalópode, aqui é onde tem a cabeça, eu tenho um olho bem grande aqui, bem facilmente visualizável, os tentáculos, tá? Aqui por dentro vai ficar a boca, então essa aqui é a cabeça, facilmente vista. Nos gastrópodes eu vejo aqui também, ó, a cabeça aqui bem visível, a cabeça aqui bem visível. Quero chamar a atenção de vocês aqui, ó. Esse aqui seria o pé modificado em tentáculos da lula, aqui o pé modificado em tentáculos do Nautilus.
Esse aqui é um pé em forma de cone em bivalvas. Não tem aqui, mas depois eu vou mostrar para vocês o escafópoda. E ele também tem este pé aqui na forma de cone. Tá? Aqui eu tenho um pé muscular rastejador em gastrópode, tá? E aqui, ó, eu tenho um pé também rastejador no poliplacóforo e aqui no monoplacóforo. Aqui eu tenho mais ou menos um plano corpóreo de 6 classes de moluscos. Tem uma classe que não está representada aqui, tá? Eu não achei um plano corpóreo dela bacana para botar aqui. É a chamada aplacófora. Negação, não, placófora, de placas de concha. Então, esse aplacófora, ele nem parece um molusco. Se vocês vissem, eu não achei nada dele aqui para botar bonitinho, mas ele parece um vermezinho, não tem concha, tem como se fossem umas espículas, parece umas cerdas ao longo do corpo dele, que seria a concha. As outras classes estão representadas aqui, tá? Então, vamos ver estruturas presentes em todas elas que me chamam a atenção para o grupo dos moluscos. Tá certo? Então, primeiro, concha. Lembra que eu falei que a maioria tem concha, alguns têm rudimentar e outros têm reduzida, chegando a inexistir? Então, olhem só, vamos ver o plano básico dessas conchas aqui. Esse meu primeiro grupo aqui, ele é chamado de poliplacófora. Poli, muitas placófora de concha. Então, olha aqui. As valvas são essas 8 estruturas aqui. A gente pode contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essas 8 placas aqui são as conchas que vão estar protegendo o corpo desse animal. Esse animal, com o pé aqui, ele ajuda a se fixar e puxar essas conchas aqui na direção do substrato. Ele habita normalmente costões rochosos, tá? Fica em regiões de intermarés. E aí é difícil você tentar arrancar esse animal, porque ele faz muita pressão, tá? Esse grupo aqui é chamada monoplacófora. Então, ele tem uma concha que cobre toda a superfície dorsal desse animal. Uma concha só, monoplacófora. Esse aqui, ó, ele tem 2 valvas. Aqui em preto uma, ligamento, e aqui em preto outra. Então, são aqueles animais que têm 2 conchas, tipo ostras, tipo mexilhões, tá? Esses animais têm 2 valvas, 2 conchas, e por isso eles são chamados de bivalvas. Esses aqui são os escafópodas. Eles têm uma concha que faz esse sentido aqui, ó, se vocês olharem, parece um dente de elefante. Então, o nome popular dele realmente é dente do elefante. Aqui ele tem uma abertura na concha, aonde mantém um fluxo de água, tem água que entra, água que sai, e o sedimento está aqui, ó, são animais marinhos que vivem enterrados. Esse aqui tem o pé muscular rastejador, esse aqui pé muscular rastejador. Lembra que esse aqui, o bivalvo, eu falei que tinha aquele pé, parece um cone que sai? Os escafópodas também, ó, aqui o pé, eu tô circulando aqui, tá? Ele tem aquele pé que serve também para enterrar, ó, dá para ver que o sedimento está por aqui, fica só essa pontinha para fora, isso aqui fica enterrado, tá? O gastrópode, ele tem essa concha aqui, que normalmente faz essa espiral em cima do corpo dele. Não tem escrito aqui, mas eu botei a setinha para vocês verem essa espiral aqui, tá? A concha do animal. E o cefalópode, cefalo, cabeça, podes, pés, seriam os que têm os pés na cabeça, os pés são transformados em tentáculos. Eu tenho aqui, ó, uma conchinha rudimentar, essa coisoquita presa aqui, tá? O manto, que é aquele tecido, aquela epiderme que secreta a concha, veja, se é uma epiderme, é um tecido que secreta a concha e manto, cobre todo o corpo do animal, o manto aqui do meu poliplacófora tá bem aqui, ó, por baixo das valvas, tá? No meu monoplacófora, o meu manto tá aqui, ó, eu só vejo a borda dele, mas eu tenho que lembrar que ele tá cobrindo toda a superfície dorsal desse meu animal, por baixo da concha. Entre, então, a massa visceral e a concha, eu vou ter o manto. No meu bivalva, eu tenho o manto aqui, ó, também por baixo das valvas, porque é o manto que recobre o corpo do animal e secreta a concha. No escafópoda, o manto tá aqui, ó, por baixo da concha, secreta a concha e recobre todo o corpo do animal.
No caso do meu gastrópoda, eu não consigo ver tudo aqui, mas eu tenho aqui a borda do manto, ó, mostrando que eu tenho um tecido que está aqui por baixo dessa concha e que é responsável por secretar essa concha. E o meu cefalópode, vejam, eu tenho aqui os músculos do manto, porque como ele não tem uma concha externa, ele tem essa coisica aqui rudimentar, mas o manto recobre o corpo do animal e ele é bem musculoso. Perfeito? Depois eu vou ter o que? A cavidade do manto, que é a dobra que o manto faz, aonde eu vou ter uma série de órgãos. Normalmente eu tenho brânquias nessa parte, muitas vezes eu tenho finalização, abertura de ânus. Então, se eu vou ter água circulando nessa abertura, é um local bom para fazer troca gasosa ou para jogar excreta fora, tá? Então, vejam só. No meu poliplacóforo, eu não tenho escrito aqui, mas eu queria que vocês pensassem que esse animal aqui, ó, se o manto recobre todo ele aqui, a cavidade do manto vai ficar por aqui, assim, e fica lateral ao pé desse animal, que é um pé rastejador. No meu monoplacóforo, eu consigo ver aqui os sulcos do manto. Então, seguindo toda essa parte aqui, aonde eu tenho essas estruturas aqui, que são as brânquias, eu tenho um sulco, uma cavidade por onde a água vai circular. Aqui no meu bivalvo, eu tenho a cavidade do manto aqui, ó, por onde a água entra, eu vou entrar em contato com as brânquias e também aqui são liberadas as excretas para saírem do corpo desse animal. Aqui, ó, eu tenho fluxo de água aqui, então a minha cavidade do manto está aqui, perfeito? Eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó, que a boca desse animal está aqui. E eu tenho aqui essas estruturas que são chamadas de captáculos. Olha, captáculos, lembra captar, captura, tá? Esses captáculos, eles têm substâncias adesivas que grudam aqui em nutrientes, em partículas que vão ser levados à boca para alimentação, tá? Aqui, no caso do meu gastrópode, eu tenho aqui a minha cavidade do manto, onde eu tenho brânquias, aonde eu tenho às vezes o osfrádio, aonde vai ter a abertura do ânus. Veja, a abertura do ânus não tá muito legal, que tá em cima da cabeça do animal, né? Mas aonde circula a água e vai levar, então, essas excretas embora. E aqui no meu cefalópode, veja, eu também tenho aqui a cavidade do manto, tá? Aonde eu vou ter, então, também circulação ali, tá? Chamar a atenção de vocês do pé aqui, vejam as diferenças de pés nesses animais, tá? E, eu quero chamar a atenção aqui desse opérculo. Esse opérculo é uma estrutura enrijecida, que muitas vezes quando esse animal entra na concha para se proteger, esse opérculo tampa aqui, ó, pum! Então a parte mole fica protegida e esse opérculo tampa aqui a abertura dele. Como é que é feita a concha? A concha, normalmente, ela tem 3 camadas. A camada mais externa, então, é a chamada perióstraco. Normalmente, ela tem proteínas aderidas. E essas 2 outras camadas aqui, a camada prismática e a camada nacarada, elas são, então, calcárias e vai depender o quê? Da forma. Prismáticas eu vou ter colunas de calcário e nacaradas eu vou ter lâminas, tá? Nessa camada aqui, nacarada, é que eu vou ter a formação, então, daquela estrutura parece brilhante, bonita, que quando a gente olha a concha por dentro. Tá? Aqui eu tenho a epiderme, então a parte do manto que secreta isso aqui. Vou chamar a atenção de vocês que caso entre algum corpo estranho por aqui, essa camada nacarada junto com a epiderme aqui, ó, a epiderme do manto vai secretar então aquele nácar que vai dar então a formação da minha pérola, tá? Aqui eu tenho conchas diferentes. Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 placas. Isso aqui é um poliplacóforo. Aqui eu tenho uma camada só, é a monoplacófora. Aqui eu tenho 2 valvas, é o meu bivalva. Aqui, ó, parece o dente do elefante, é do escafópoda, tá? Aqui eu tenho aqui a concha enovelada do gastrópode. Esse aqui é um cefalópode que tem concha enovelada, tá? O Nautilus é um bicho bem engraçado, ele tem concha, mas a gente não vê isso em polvo, né? E em lula, a gente olha assim, cadê a concha? É interna, é uma estrutura assim, parece uma pena, e aí por isso deram o nome de pena. A rádula
é a parte que serve para alimentação. Se eu olho aqui na boca desse animal, eu vejo que tem uma placa chamada odontóforo. Essa placa é presa a músculos fortes. E aqui em cima tem essa estrutura dentada, que é a rádula. Ele põe o odontóforo para fora e aí essa rádula raspa o substrato, ou o vegetal, ou o animal e põe as partículas para dentro. Aqui, ó, uma foto de uma rádula, dá pra gente ver os dentículos aqui. Chamar a atenção de vocês que tem alguns que tem inclusive magnetita aqui. Essa rádula é muito forte, muito firme, tá certo? Aqui, ó, no caso dos cefalópodes, eu tenho essa estrutura aqui que eu chamo de bico, tá? Que é dura, que serve para comer, para quebrar a presa, mas veja que aqui dentro eu tenho a rádula também que raspa o alimento. E aqui nesse filminho, só para vocês verem uma rádula em atuação, ó, veja ele raspando aqui. É assim que esse animal raspa. Pode ser o substrato, pode ser outro animal, pode ser uma planta. Anelídeos. Anelídeos, então, corpo segmentado em anéis, a gente chama de corpo metamerizado. Então, ele tem o corpo formado por metâmeros e ele tem uma homologia seriada. O que que é isso? É quase como que se em cada anel eu tivesse partes, repetições de partes do corpo, tá? Eu tenho aproximadamente 15 mil espécies que são classificadas em poliqueta e clitelata. Clitelata são os possuidores de clitelo. Esses clitelatas são os antigos oligoqueta e uridíneo. Então, hoje em dia, a gente tem dois grupos e ainda se discute se isso aqui seriam classes, tá? Aparentemente, eu estaria tudo num grupo só, tá? A maioria é marinho, inclusive em chaminés vulcânicas eu tenho poliquetos vivendo ali, mas eu tenho muitos que vivem em ambiente dulcícola e outros em ambiente terrestre. Eles são triblásticos, então tem os três tecidos, simetria bilateral, celomados. Eles têm, então, um celoma verdadeiro bem formado. Tubo digestório completo. Esses animais também têm uma cutícula cobrindo o corpo dele, que vai dar uma resistência a esse corpo. Tem uma epiderme e tem musculatura circular e longitudinal. Essa musculatura circular e longitudinal é que vai trabalhar dando então a movimentação dele juntamente com o sistema emal, que é então o líquido que percorre o corpo dele, tá? Eles têm uma importância econômica, então a gente sabe do húmus da minhoca, tá? Importância médica, sanguessugas, hoje em dia estão sendo muito utilizados em enxertias, tá? Ou recolocação de membros amputados. E muitas cadeias alimentares marítimas são importantes, os poliquetos marinhos. Eu tenho aqui um celoma amplo, aqui eu tenho meu celoma, tá? Tem um esqueleto hidrostático, então eu vou ter o líquido aqui que é jogado nessa musculatura. Eu tenho aqui a musculatura circular e a musculatura longitudinal, tá? E esse aqui é o meu mesentério, que vai estar abrigando aqui, ó, um vaso dorsal, aqui um vaso ventral, aonde eu tenho também um cordão nervoso ventral seguindo o corpo desse animal, tá? O sistema emal é fechado, mas existem alguns que têm o sistema aberto também, tá? E eu tenho uma capilarização entre esse vaso dorsal e esse vaso ventral que vão permitir uma certa comunicação. A morfologia externa, então eu tenho aqui os poliquetos. Poliquetos, eles são cilíndricos, levemente achatados, principalmente esses aqui que são errantes. Errantes significa que eles se deslocam, eles podem andar aqui pelo substrato. Normalmente eles fazem movimentos em S, tá? Por causa da musculatura circular e longitudinal. E essas cerdas aqui auxiliam também na movimentação desse animal. Essas cerdas, elas são inseridas em estruturas chamadas parapódios. Esses parapódios, eles normalmente têm uma capilarização e muitos auxiliam na respiração desse animal. Então, esses aqui são os errantes e esses aqui que fazem uns tubos. Esse tubo, às vezes, é secretado pelo próprio animal, mas podem ter partículas de areia ou de conchas aderidas aqui. Esses animais ficam aqui dentro, quando eles sentem alguma movimentação em perigo, eles entram aqui nesses tubos, tá? Outros, eles vivem em frestas.
Aqui os oligoquetas, né? Lembrando que o oligoqueta está dentro de clitelata, são os possuidores de clitelo. Clitelo é esse anel diferente aqui, ó, ligado normalmente com a reprodução. Os oligoquetas têm esse clitelo persistente, né? Ele fica a vida inteira aqui presente. O nome oligo significa poucas, quetas, cerdas, então são animais que têm poucas cerdas normalmente no equador de cada metâmero, tá? Então, eu vejo aqui no equador dos metâmeros, eu tenho então essas cerdas. No caso dos hirudíneas, eu tenho um corpo fortemente achatado, ele é mais achatado, dorso ventralmente, tá? Muitos às vezes chegam a confundi-los com planárias, mas o que chama atenção é que ele tem duas ventosas, uma ventosa oral e uma ventosa anal. Essas ventosas auxiliam a movimentação. A ventosa oral é onde eu tenho a boca, onde auxilia a alimentação dele. A ventosa anal, o ânus não fica ali, porque senão ele defecaria e ficaria preso numa superfície, né, aderida, mas fica próxima aqui a essa ventosa. E o clitelo, que tem importância reprodutiva, ele aparece apenas quando ele está no período reprodutivo. Normalmente a saliva desse animal tem substâncias anticoagulantes e anestésicas, então ele suga o sangue como parasita externo, mas ele geralmente o hospedeiro não sente tanto isso. Ele se movimenta como se fosse um mede palmo, ó. A ventosa oral prende e aí ele puxa o corpo como se fosse medindo palmos, tá? Aqui eu quero chamar a atenção para vocês, ó, os movimentos em S dos poliquetos, poli, muitas, quetas, cerdas, então muitas cerdas. O movimento dos oligoquetas, que é um movimento de contração em ondas, tá? Parecem movimentos peristálticos, lembrando que ele tem aquela musculatura circular e a musculatura longitudinal. E aqui eu tenho os hirudíneos, né, que estão esses dois dentro, né, dos clitelata, possuidores de clitelo, esse aqui mais separado, mas eu já falei para vocês que tem aquela dificuldade de classificação, né, que fazem o movimento em mede palma, que eles estão prendendo aqui, estão sugando o sangue da mão dessa pessoa. Ok, alunos, era o que eu tinha para falar com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado, até a próxima.